conosco e quer que nós ouvimos, Senhor, essa noite. Ouçamos, Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ouvir atentamente, Pai, para que nós possamos praticar e colocar em ação cada palavra que for dita, Senhor, para nós, os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos os meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus conduza essa mensagem que nós confiamos que é do próprio Deus, amém? Para os nossos corações. É um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. Agradeço aos meus líderes, pastores dessa igreja por confiar isso a nós, né? Que é muito, como pode dizer, é uma coisa muito. A palavra de Deus, quando nós vamos ministrar, ela tem que ser ministrada de uma forma muito especial, de uma forma muito verdadeira, muito íntima. E quando os nossos pastores, eles chamam nós para que nós venhamos entregar a mensagem de Deus, nós percebemos que ele tem confiança em nós também, os nossos líderes têm confiança em nós. E isso é um motivo de muito orgulho, muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Sem mais delongas, quero que os irmãos abram comigo em Isaías 40, nós iremos do versículo 28 ao 31. Isaías 40, do 28 ao 31. Amém? Todos acharam? Se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vou repetir mais uma vez. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Isaías, irmãos, é um profeta muito usado por Deus, né? Nós vemos que pela palavra de Deus, por que ele diz, é um profeta mais messiânico que nós podemos ver. É o profeta que mais profetizou sobre Jesus Cristo. E aqui ele vai nos dizer que Deus, ele fortalece aqueles que estão cansados. É um fato que, por mais espiritual que nós possamos ser, por mais de Deus que nós possamos ser, um dia nós podemos se encontrar sem forças de buscar a Deus, tristes. E isso não é só uma coisa nossa, e sim a palavra de Deus vai nos informar que muitos homens usados por Deus passaram por isso. Mas se hoje Deus ele está dando essa palavra a nós nesse momento, é que Ele quer trazer um renovo sobre nossas vidas. Amém? E o título dessa mensagem eu coloquei Renovando as Forças em Deus. Como eu já informei já aqui, grandes homens, se nós pegarmos na Bíblia, eles foram
nessa parte entristecidos, ficaram tristes, por mais que eles estavam andando com Deus, caminhando com Deus, muitas vezes eles se sentiram cansados. E Davi foi um deles. Davi, o homem segundo o coração de Deus, por um momento ele se entristeceu. E quando nós vemos em 2 Samuel 11, se os irmãos puderem abrir comigo, 2 Samuel 11. Segundo Samuel 11, amém. Nós vamos até o versículo 3, rapidamente. Vai estar escrito assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Versículo 3. E mandou alguém procurar, saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Só até aqui. Então, irmãos, para contar essa história, resumidamente, Davi, certa vez, ele estava em seu palácio, ele tinha enviado homens para a frente de batalha, só que ele acabou, por um certo momento, descansando. E a palavra de Deus vai nos informar que ele acabou se levantando da cama dele, indo até o seu terraço, do seu palácio, e acabou avistando uma mulher muito bonita. Não contente com isso, ele alimentou aquilo no coração dele, e acabou chamando essa mulher para se deitar com ele. Mandou os seus oficiais buscarem ela em sua casa, para trazerem ela para o palácio, e acabou se deitando com ela. Mais à frente, na palavra de Deus, nós vamos ver que ela acaba ficando grávida. E quando ele pede para o marido dela voltar da frente de batalha, ele vê um homem totalmente focado no que Deus tinha dado a ele. Davi, ele pede para que ele volte para casa para cuidar da mulher, e esse homem fala: não irei voltar, pois os meus amigos e os meus irmãos estão na frente de batalha. Seria de uma forma muito dura eu voltar para casa e deixar eles lutarem por mim. E Davi ficou mais triste ainda do que tinha feito. Mas não contente com isso, ele envia de novo ele para a frente de batalha e acaba pedindo para o general, o mais da cadeia hierárquica, colocar ele na frente de batalha. E ele acaba morrendo ali. E Davi, ele não percebe naquele momento o que ele tinha cometido. Até que o profeta Natã vem até ele e diz o que ele tinha feito. E quando nós vamos ir para o Salmo 51, nós vamos ver que ele está totalmente entristecido com aquilo que está acontecendo. Ele vai dizer no Salmo 51, do 11 ao 12, quando ele percebe o que ele tinha cometido contra o próprio Deus, ele vai dizer: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação. Ou seja, irmãos, o pecado que ele cometeu acabou entristecendo ele, acabou deixando ele
ele, como eu posso dizer, ele tinha olhado aquele momento que ele tinha praticado, e ele deve ter colocado no coração dele: eu pequei contra o próprio Deus, o Deus vivo, aquele que me alimenta, aquele que me sustenta. Mas se nós formos mais a fundo ainda em 2 Samuel, no último versículo, a palavra de Deus vai nos informar que o que Davi tinha feito para com Deus não agradou a Deus. Só que ele não sabia, ele não tinha o discernimento daquele momento. Se nós pegarmos ainda em 2 Samuel, a palavra de Deus, como eu disse aqui, vai dizer que ele estava descansando no versículo 3, enquanto os seus homens estavam na frente de batalha. Ou seja, ele não aprendeu nada com Moisés, né? Porque Moisés, enquanto os homens estavam na frente de batalha, ele intercedia pelos homens. Tem até um ditado popular que muitas pessoas dizem, né? Mente vazia é a oficina do diabo. E foi o que aconteceu com ele. Enquanto os homens deles estavam na frente de batalha, ele estava descansando. E aconteceu o que aconteceu, ele se entristeceu, ele caiu em si do pecado que ele tinha cometido, e ele foi aos pés de quem poderia curar ele. E como eu já disse, no Salmo 51, ele explana o que ele estava sentindo naquele momento. Uma tristeza enorme. A tristeza de ter pecado contra Deus, tanto que ele fala que para Deus devolver a alegria para ele da salvação, algo que ele já não tinha mais. E muitas das vezes o pecado que nós praticamos, os pecados que nós praticamos, acaba fazendo isso conosco. Se nós somos um verdadeiro cristão, quando nós pecamos, nós ficamos entristecidos com o que nós fazemos. Mas só que nós devemos entender que não é pela força dos nossos braços que nós conseguiremos vencer o pecado, mas sim a mão do próprio Deus sobre nós. Ou seja, irmãos, ainda quando nós vamos no Salmo 55, Davi, ele aprofunda mais o que ele queria, o que ele não estava fazendo e o que ele passa a fazer, para que a mente dele não se esvazie, não fique vazia. E no Salmo 55, no verso 16 e 17, vai estar escrito assim: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ou seja, irmãos, a partir daquele momento ele descobre que o que vai afastar ele de praticar essas coisas, o que vai afastar ele de ficar com a mente vazia, é ter um relacionamento profundo com Deus. Ou seja, a mente dele não estaria mais vazia, ele não estaria descansando, mas sim buscando a Deus de manhã, à tarde e ao meio-dia. E por muitas vezes nós devemos imaginar isso, nós devemos buscar a Deus a todo momento, pois é como Davi passou mesmo. Ele passou por uma coisa que ele não deveria, porque ele não buscava a Deus como Deus queria. E por muitas vezes nós deixamos a desejar com Deus, pois Deus, ele tem nos alimentado, ele tem nos sustentado, ele tem nos guiado, só que nós mesmos nos conduzimos para coisas que Deus não quer. Foi o que aconteceu com Davi. Ele mesmo, sem buscar a Deus, pecou contra Deus. Não foi Deus que lançou algo sobre ele, foi ele mesmo que buscou esse pecado, pois a mente dele estava vazia. Amém? E quando nós vemos esse Salmo 55, nós descobrimos que ali Davi, ele descobriu a chave para não pecar contra Deus.
é o relacionamento constante com Deus. E quando nós vemos ainda, se nós voltarmos para o Salmo 51, nós vamos ver que pelo Salmo 51 todo, ele vai dizer que ele está entristecido, ele quer de novo a alegria da salvação, ele quer buscar essa alegria novamente. E no Salmo 55 ele descobre a chave. Ele busca a Deus todo momento da vida dele. Amém? E um grande teólogo e pastor, Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer assim: orar é aliar a fraqueza à onipotência divina. Ou seja, quando eu descubro que eu sou fraco, quando eu descubro que eu, pela força dos meus braços, eu não consigo, é aí que eu busco Deus Todo-Poderoso. E o poder dele recai sobre nós, para que essas coisas nós não venhamos praticar mais. E quando nós olhamos ainda na palavra de Deus, em Mateus 6,6, vai estar escrito lá: mas quando orar, vá para o teu quarto e feche a tua porta. Ou seja, você precisa ter momentos de intimidade com Deus, para que a alegria da salvação esteja totalmente em você. O que adianta você falar que é um cristão, você vir à igreja, mas não ter um relacionamento com Deus? E é engraçado que muitos cristãos de hoje em dia, eles querem terceirizar a culpa deles. Ou seja, eles passam por muitas coisas porque eles mesmos estão buscando, mas eles terceirizam. Eles começam a falar que os líderes deles não oraram por ele. Eles começam a dizer que o irmão dele fez ele pecar, mas ele mesmo não reconhece. Ou seja, além de Davi reconhecer o erro dele, através do profeta Natã, ele vai buscar quem poderia dar o escape para ele. Mas só que primeiro ele reconheceu o pecado e não ficou jogando um para o outro. E por isso que o Senhor vai dizer que Davi era segundo o coração dele. Porque se nós formos pegar Saul, ele queria o trono, mas Davi, ele desceu do trono e se prostrou terra em chão para falar com Deus. Um momento de humilhação dele, para ele buscar realmente a Deus. E é o que Deus exalta. É esses que Deus quer exaltar, pois os corações deles estão totalmente voltados para ele. Amém? E o que falar da igreja de hoje em dia, né? O que falar dos grandes líderes de hoje em dia, que atraem as visões, atraem o que deveria ser a glória de Deus para a glória do homem. Ou seja, muitos pastores hoje em dia, eles buscam simplesmente ser o porta-voz. A palavra de Deus vai dizer que o véu se rasgou, então hoje você pode entrar no secreto de Deus. Mas eles se colocam no meio, ou seja, eles se colocam como se eles fossem um intercessor pela tua vida. Sendo que Deus já abriu esse véu. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você busque a Ele constantemente. E assim Ele se revelará para você de uma forma especial e tremenda. Então, quando nós vemos, e eu lembro aqui de uma pregação que eu escutei uma vez do pastor Luciano Subirá, que ele diz que o filho dele foi para Estados Unidos e lá ele começou a receber uma mesada do pai, mas o pai dele disse: eu vou te dar todo dia 30. Ele estipulou um tempo. E por uma certa vez, o dinheiro acabou faltando 3 dias para ele receber. E automaticamente ele foi até o pai, mandou a mensagem para o pai mandar o dinheiro para ele. E ele conta que ele não enviou o dinheiro. Ele falou: não vou enviar o dinheiro, você precisa ter maturidade e conseguir administrar as suas finanças. Você vai me agradecer mais na frente,
quando você for pai de família, quando você constituir uma família, você vai me agradecer por isso. E ele passou 3 dias jejuando e orando. E o pai dele não enviou o dinheiro antes do dia 30. Pela uma segunda vez, o dinheiro acabou novamente. Mas foi por um curto tempo, de vez de ser 3 dias, foi 1 dia e meio, vamos dizer assim. E logo o filho dele pensou, quem jejuou e orou por 3 dias, consegue orar e jejuar por 1 dia e meio. Nem vou falar para o meu pai, né? E só que o pai dele ficou sabendo através da mãe dele. E aquele pastor diz que ele mandou para o filho dele uma mensagem: você precisa conhecer o Deus que eu conheço. Não adianta mais você pensar que o papai está aqui, o pai está aqui, tudo que você pedir para o seu pai eu vou te dar. Não, você precisa conhecer o Deus que eu conheço. Continue orando e jejuando e peça que Deus se revele para você. E naquele momento, o Espírito Santo tocou ele, e ele desceu as escadas do prédio que ele morava e foi até a cafeteria. Ele não sabe como, mas ele sentiu no coração dele que ele deveria estar na cafeteria. E ele, naquela fila da cafeteria, um homem toca ao lado dele e diz: eu estava orando e Deus pediu para eu vir aqui te pagar um café e um alimento. Ou seja, irmãos, quando nós terceirizamos o que nós devemos viver com Deus, nós acabamos deixando de viver coisas grandiosas com Deus. E o que Deus quer para nós é como se fosse uma coisa, um relacionamento constante. Ele quer que nós venhamos se relacionar com Ele constantemente, para que assim nós venhamos conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que tocou os nossos pais, o Deus que vai tocar a nossa geração, o Deus que vai tocar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, pois o mundo nós sabemos como está. Nós vemos uma geração muito pobre espiritualmente. Nós olhamos na história da igreja, e nós estávamos nesse módulo na teologia, né? Nós olhamos na história da igreja, nós vemos grandes avivalistas, grandes homens que foram muito ministrados por Deus. E hoje nós olhamos para a nossa geração, simples coisas que nós falamos para essa geração, eles já se revoltam. Não tem mais o certo e o errado, tem o que é bom para eles. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus é a nossa direção, é o que direciona as nossas vidas. E se a palavra de Deus diz que algo é errado, algo é errado. Se a palavra de Deus diz que algo é certo, algo é certo. Não importa o que o mundo lá fora diz, o importa é o que a palavra de Deus diz para nós. Amém? E nós vemos isso, né, no próprio Jesus. Quando ele está sendo crucificado, ele brada a Deus: Deus meu, Deus meu. E muitos de nós, eu acho que se estivesse naquele momento, iria dizer o quê? Deus do pastor, o Deus de meu pai, porque nós não estamos tendo um relacionamento com Ele. E Jesus, mesmo sendo Deus, Ele saía todos os dias para orar ao Pai, e nós achamos que não precisamos disso. E em Mateus 7, quando Ele está dizendo sobre falsos cristos, falsos cristãos, Ele vai dizer que Ele nunca os conheceu. Eu nunca os conheci. Vocês estão na minha congregação, vocês estão na minha igreja, vocês estão na reunião dos santos, mas eu nunca conheci vocês. Quem são vocês? E mesmo aquelas pessoas fazendo maravilhas e sinais, Deus vai dizer para eles: eu nunca os conheci.
Irmãos, é muito duro o que Deus fala aqui nesse momento. Mas aquele que está com o coração contrito, coração quebrantado, ele consegue sentir o que Deus quer para nós. E quando nós olhamos ainda para essa geração, irmãos, a geração da conectividade, a geração do Zap, do Instagram, nós passamos muito tempo mesmo, perdendo tempo com os lixos que são ditos a nós. Nós passamos muito tempo olhando stories que não edificam, as séries que não edificam. Acabamos fazendo coisas que não edificam, mas o nosso momento com Deus, nós não temos tempo. Ou seja, se nós perguntarmos para essa geração como eles se conectariam com Deus, talvez alguém venha falar que vai mandar um zap para Deus, porque é isso que essa geração está vivendo. Mas Deus, ele busca os verdadeiros adoradores. Se ele está falando aqui nessa noite, ele está buscando verdadeiros adoradores, aqueles que se relacionam com ele. Amém? Mas ainda assim, você pode ser um homem e uma mulher de oração, de relacionamento com Deus, mas ainda você vai dizer: eu não estou sendo, não está acontecendo nada que eu estou pedindo para Deus. E em Tiago 4:3, se vocês puderem abrir comigo a palavra de Deus, Tiago 4:3, existe outra coisa que muitos de nós estamos fazendo, que vai dizer assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ou seja, você pode ser até uma pessoa de oração, de relacionamento com Deus, mas muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas porque pedimos errados. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais nós se relaciona com alguém, você conhece o que verdadeiramente Ele quer, o que Ele deseja. E a palavra de Deus é o nosso norte. Tudo que Deus quer está na palavra dEle. Então, se nós verdadeiramente se relacionamos com Deus, buscamos a sua palavra, buscamos na sua palavra a direção que Ele quer para as nossas vidas, nós conseguimos pedir para a glória de Deus e não para a exaltação do homem. Amém? E muitos de nós pedimos a Deus coisas que não foram incumbidas a nós. Muitos de nós queremos postos, muitos de nós que estamos dentro da igreja, nós queremos postos, mas nós nem buscamos ainda a autoridade que Deus tem para nós. Por isso que hoje existem muitos líderes que não têm autoridade espiritual, porque eles buscaram primeiro os postos, para depois tentarem buscar a autoridade. Ou seja, toda autoridade, Deus dá toda a autoridade para aqueles verdadeiros cristãos. Então nós precisamos buscar verdadeiramente a autoridade que Cristo derrama sobre nós, para que depois sim, Deus exalte o homem. Deus exalte o homem para a glória dele, e não para que ele venha se exaltar. E quando nós vemos, irmãos, outra coisa que eu quero colocar aos irmãos, é que você pode pensar: eu tenho um relacionamento com Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que Deus quer para a minha vida, eu peço verdadeiramente, mas ainda eu estou entristecido. E em 1 Reis 19, do 1 ao 4, 1 Reis 19, do 1 ao 4, vai estar escrito assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora
eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Amém? Ou seja, irmãos, aqui a palavra está dizendo que Elias, ele tinha um relacionamento com Deus, ele orava a Deus, ele sabia pedir a Deus, tanto que Deus atendeu a ele nesse capítulo, ou no capítulo anterior, quando Deus derrama fogo do céu sobre aquele altar. Deus fez o que ele tinha pedido. Então, além de ele ter um relacionamento, ele sabia pedir, e Deus concedia a ele. E nós também, muitos de nós somos assim. Nós sabemos orar, nós temos um relacionamento com Deus, e nós sabemos pedir a Deus as coisas certas. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele fugiu. Ele fugiu daquele lugar, entrou numa caverna, e a primeira coisa, quando ele encontra Deus naquela caverna, Deus fala para ele: o que você está fazendo aqui? Ou seja, talvez a nossa tristeza hoje aqui nesse momento, seja porque nós não estamos escutando a voz de Deus ao caminho que Ele quer nos levar. A palavra de Deus em Hebreus 10:38 vai dizer que: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, naquele momento, Elias, ele retrocedeu. Ele acabou fugindo do que Deus tinha proposto para ele. E nós somos muitas vezes assim. Deus coloca coisas nas nossas vidas para que nós venhamos fazer para a glória dele, mas nós fugimos do que foi incumbido a nós. E, irmãos, o que eu quero dizer aqui é que nós venhamos permanecer firmes naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós não podemos fugir do que Deus colocou de nossas mãos. Se nós vivemos pela fé, nós temos que confiar que o que Deus colocou em nossas mãos vai frutificar para a glória dele. Nós não podemos voltar atrás, pois a própria palavra de Deus diz que Deus ele não gosta das pessoas que retrocedem, das pessoas que acabam deixando de fazer aquilo que Deus colocou nas mãos deles. E ainda em 1 Reis 19:18, resumindo a coisa, Deus fala para Elias, ele desce daquele monte, Deus mostra a presença dele de uma forma tremenda, e ele dá algumas coisas para Elias ali, para Elias fazer, e no verso 18 ele vai dizer: no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Ou seja, Elias estava preocupado que era só ele naquela peleja, era só ele que estava pelejando aquilo por Deus, mas Deus ele tinha conservado 7.000 em Israel. Talvez hoje você possa pensar que você está sozinho no que você está passando. Talvez você hoje possa pensar que sobrou só você, naquilo que você está passando. Mas Deus ele coloca pessoas em suas vidas, em nossas vidas, para que elas venham falar de Deus para nós, dizendo: irmão, eu estou com você também. Por um momento Elias pensou que ele estava sozinho, mas ele não estava. Ele simplesmente fugiu do que foi incumbido a ele. E, irmão, se você está desanimado hoje, se você está triste, angustiado, Deus ele quer dizer para nós, para que nós venhamos buscar a face dele verdadeiramente. Em Mateus 11:28 vai estar escrito: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ou seja, esse descanso
essa alegria, essa motivação nós podemos buscar somente aos pés de Jesus. E o Espírito Santo de Deus faz isso conosco. Ele renova as nossas forças, Ele renova a alegria de estar em Sua presença. E quando nós olhamos também em Mateus 26, essa parte é muito boa, do 36 ao 38, se pudermos abrir as nossas Bíblias, vai estar escrito assim, irmãos. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Amém? Então, irmãos, naquele momento, o próprio Jesus, a própria palavra encarnada, se sentiu aflito, pois ele já tinha visto, o Espírito Santo já tinha revelado para ele o que ele iria passar. E a própria palavra encarnada foi até Deus, buscar em oração a alegria novamente para ele passar por tudo que ele iria passar. E muitos de nós, irmãos, não buscamos a Deus em oração. Nós não entramos na presença de Deus. E por isso que muitas vezes nós estamos entristecidos. Por isso que muitas vezes nós estamos cansados, com aquele fardo pesado em nossas vidas. E a palavra de Deus vai dizer que quem estava lá? Pedro, Tiago e João. E eles dormiram enquanto Jesus tinha saído para orar. E logo em seguida, Pedro, quando Jesus é preso, Pedro o que faz? Corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Ou seja, quando nós não estamos em constante relacionamento com Deus, é aí que as coisas erradas podem acontecer em nossas vidas. E mais à frente ainda, Pedro, ele vai negar Jesus. E imagine alguém que andou com Jesus, negar a ele naquele momento de dor e aflição que o próprio Jesus estava passando. Imagine a tristeza que Pedro pôde estar naquele momento, quando Jesus olhou para ele, simplesmente olhou para ele e viu que ele tinha o negado. Imagine a tristeza de Pedro. Mas como eu falei, irmão, se hoje você está aqui, é porque Deus ele quer dar um renovo a nós. Ele quer renovar as nossas forças. E como Pedro, quando Jesus ele reaparece a Pedro, já glorificado, ele diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Ou seja, irmãos, Deus ele está falando para nós nesse momento: vocês me amam? Eu posso renovar as forças de vocês. Eu posso renovar essa alegria de salvação de vocês. Basta vocês buscar-me de todo o coração. Basta vocês se humilhar na minha presença. E assim a alegria estará novamente com vocês. E assim que Pedro é restaurado, Jesus fala: apacente as minhas ovelhas. Em Atos 2, o Espírito Santo recai sobre todas aquelas pessoas que estão naquele ambiente. E quem vai à frente dos discípulos que estão ali? Pedro. Pedro ele passa de um negador, de alguém que negou a Cristo, ele passa de uma pessoa que corta a orelha de um servo, para um pregador da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que ali 3.000 almas foram salvas. Ou seja, irmãos, eu não sei o que você está passando.
Eu não sei quão triste a sua alma pode estar nesse momento, nesse dia. O quão a sua alma pode estar aflita com alguma coisa. Mas Deus, Ele está aqui, querendo escutar a sua voz, querendo escutar o que você tem a dizer para Ele, para te renovar novamente. Amém? Então, irmãos, o que foi dito aqui nesse altar hoje, se relacionem com Deus constantemente. Aprendam a pedir em oração o que Deus deseja e não o que você quer. Se humilhem em sua presença e busquem as misericórdias de Deus para a vida de vocês. E ainda mais, não retrocedam, pois Deus não se agrada dos que retrocedem. Amém? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Chamo a minha esposa aqui na frente, para ela estar fazendo a oração.